Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre o sacerdote perfeito, eu darei a resposta à pergunta 738, uma pergunta bíblica diária para testar seu conhecimento e incentivar o estudo. E também uma nova pergunta, um desafio para hoje, que vou responder amanhã. Um sacerdote serve como intermediário entre homens imperfeitos e o perfeito Deus que nos criou. Desde a escolha de Arão como o primeiro sumo sacerdote de Israel, Deus usou esses homens para ensinar sobre a necessidade de o homem se reconciliar com o Senhor. Desde a queda de Adão e Eva no Éden, o pecado vem criando uma barreira entre Deus e os homens. O profeta Isaías escreveu, em Isaías 59, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Conforme cada um participa do pecado, também recebe a consequência do pecado, a separação de Deus. Diz Romanos capítulo 5, versículo 12, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos voltar a falar sobre Arão. Arão foi um sacerdote imperfeito, porque ele mesmo pecava. Quando ele entrava na presença de Deus, ele precisava oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados, antes de representar os outros diante do Senhor. Diz Hebreus 9, versículo 7, Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, cada vez que ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, ele precisava fazer sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Como homens sujeitos às consequências do pecado, o serviço desses sacerdotes foi interrompido pela morte. Quando o sumo sacerdote morria, seu sucessor tomava seu lugar. E durante a vigência da lei dada no Monte Sinai, dezenas de homens ocuparam o ofício de sumo sacerdote. Mas esse sistema de sacerdócio mudou com Jesus. Uma vez que o sacerdote representa homens diante de Deus, Jesus teve que se tornar homem antes de aceitar o papel de sacerdote. Diz Hebreus capítulo 5, versículo 1, Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Mas Jesus é diferente de Arão e outros sacerdotes em vários sentidos importantes. Primeiro, ele nunca pecou. Jesus não precisou fazer sacrifício por seus próprios pecados porque ele não pecou. E assim, seu trabalho como sacerdote é totalmente a favor dos outros. Segundo, Jesus venceu a morte. Não precisa e jamais terá sucessor porque ele ressuscitou para viver para sempre. O salmista profetizou e o autor de Hebreus confirmou que ele é sacerdote para sempre. Salmo 110 e Hebreus capítulo 7. Terceiro, Jesus entrou no verdadeiro Santo dos Santos. Arão e outros sumos sacerdotes entravam uma vez por ano na parte do tabernáculo ou templo que representava a presença de Deus. Mas Jesus entrou e permanece na presença do Pai no céu. Diz Hebreus 9, versículo 11, Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação.
E mais uma coisa de diferença, o sacerdote é o sacrifício. Arão e outros sacerdotes do Antigo Testamento levavam o sangue de animais, mas Jesus ofereceu seu próprio sangue. Diz Hebreus 9, versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Uma vez que nós entendemos o papel de Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno, podemos apreciar o privilégio que ele estende aos seus seguidores. Todos os verdadeiros cristãos também são sacerdotes. Diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Os discípulos de Jesus seguem seu exemplo, da mesma maneira que ele se entregou como sacrifício. Os discípulos se oferecem ao Senhor como sacrifício vivo, conforme diz Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e como Paulo disse em Gálatas 2, versículo 20, que ele foi crucificado com Cristo. E da mesma forma que Jesus entrou na presença do Pai para permanecer para sempre, seus seguidores esperam entrar no céu para permanecer para sempre. Porque nós temos um perfeito sumo sacerdote. Você conseguiu responder a pergunta 738? Quase todos os apóstolos de Jesus eram de qual região? Alternativas: A, Judeia, B, Galileia, C, Samaria ou D, Pereia. A resposta certa, alternativa B, Galileia. Em Atos capítulo 2, versículo 7, falando sobre o dia de Pentecostes, as pessoas em Jerusalém corretamente identificaram os apóstolos como galileus. Quase todos os apóstolos de Jesus vieram da região da Galileia. Pergunta 739. Qual dos seguintes homens não escreveu nenhum livro da Bíblia? Alternativas: A, Moisés, B, Isaías, C, Noé ou D, Pedro. A resposta no final do próximo episódio. Como nós somos privilegiados em ter um sumo sacerdote perfeito. Mas Jesus nos ensina a ser sacerdotes e a oferecer sacrifício, principalmente de nos oferecer para Deus, para entrar na presença dele para toda a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.